Olá pessoal, tudo bem? Inscreva-se no canal para ter acesso a todos os vídeos, tá? Se puder, dê uma curtida também e recomende para os seus amigos. Bem, na última aula nós vimos as estruturas que estão presentes dentro do predicado nominal. No caso, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado nominal. Agora, nós vamos ver como que essas informações se juntam para formar um terceiro tipo de predicado. Olha só, o primeiro exemplo aqui. Eu tenho um sujeito simples, formado apenas pelo substantivo aqui que o compõe, muito simples mesmo, de fato, e tenho um predicado. Então, eu tenho um verbo. Esse verbo é o núcleo do predicado, então o predicado é verbal, ok? No segundo exemplo, eu tenho o mesmo sujeito simples e tenho, do outro lado, está atrasado. Nós vimos que temos de encontrar qual das palavras do predicado combina melhor com o núcleo do sujeito, então eu tenho aqui atrasado. Como o atrasado não é o verbo é estar, então atrasado vai ser o meu predicativo do sujeito. E como o verbo aqui não expressa uma ação, ele serve simplesmente para ligar o sujeito à sua característica. Então, eu tenho um verbo de ligação. E esse predicado é nominal, porque eu tenho uma característica do nome, uma característica do sujeito, que é o formado por esse nome, que é um substantivo, dentro do predicado. Então, essas estruturas foram as estruturas que a gente estudou nas últimas aulas, para definir o predicado verbal, o predicado nominal, suas diferenças e no caso, as estruturas do predicado nominal. Agora, observe esse exemplo. João chegou atrasado. Olha o que acontece. O sujeito vai continuar sendo a mesma coisa por enquanto, porque ele não é o foco do nosso estudo. E eu tenho um predicado formado por chegou e atrasado. Olha só, quando eu tinha o está, João está atrasado, se eu dissesse apenas João está, a frase não faria sentido, né? Ela ficaria incompleta, ela não teria um significado. Então, olha só, João chegou. Essa informação tem significado. Eu poderia simplesmente dizer João chegou. Chegou é um verbo, então, que ele traduz, ele exprime uma ação. Ele é um verbo intransitivo aqui nesse caso. Lembra na última aula, nós colocamos lá, o que eu preciso para ter um predicado verbal? Um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. E o chegou é intransitivo. Então, quando eu tenho um tipo de verbo desse dentro do predicado, ele é o quê? Núcleo do predicado. Ah, mas então eu tenho outra palavra aqui que é um problema. Atrasado é uma característica do sujeito, que no caso é João, dentro do predicado. Então eu tenho duas estruturas se misturando. Uma estrutura do predicado verbal e uma estrutura do predicado nominal. Então, eu vou ter dois núcleos. Um núcleo do predicado, que é o nome que a gente dá quando tem um verbo que exprime ação dentro do predicado verbal, e eu tenho também, ao mesmo tempo, um predicativo do sujeito. Pode isso? Pode. É a mistura do predicado verbal, marcado por um verbo significativo, com um predicado nominal, que é uma característica do sujeito dentro do predicado. Quando eu tenho as duas informações ao mesmo tempo, eu vou ter um predicado verbo nominal, porque eu tenho ao mesmo tempo um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, o predicado verbo nominal é a mistura das informações que eu tenho num predicado verbal com um predicado nominal.
certo? Um macete simples para você entender, para você sempre descobrir se é predicado verbo nominal, ou se é só nominal, ou se é só verbal, simples. Primeira coisa, acha o verbo e depois vê se tem alguma informação do sujeito dentro do predicado. Se tiver uma informação do sujeito dentro do predicado, ou ele é nominal ou é verbo nominal. Se não tiver nada do sujeito dentro do predicado, ele é verbal, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, indique aos seus amigos e dê um curtir aí, por favor. Até a próxima, um grande abraço e até mais.